Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, existe uma realidade muito necessária de ser vivida por mim e por você todos os dias da nossa história. Chama-se conversão. Nós precisamos de conversão. Nós precisamos de mudança de vida. Nós precisamos ser realmente aquilo que Deus quer que nós sejamos. E Deus quer que nós sejamos felizes. Para isso Deus quer que nós sejamos bons, que nós vivamos o amor. Diga comigo: eu preciso de conversão. Eu preciso ser melhor a cada dia. Eu preciso romper com o mal. Eu preciso me decidir pelo bem. Estar perto de Deus. Fazer o querer de Deus. Eu preciso de conversão. Diga: só pela conversão eu alcanço a minha realização. Pergunte para a pessoa que está pertinho de você: você precisa de conversão? Diga para ele, para alcançar a sua realização. Seja o que Deus quis para você. Irmãos, nós fomos feitos para a realização, para a felicidade, para o contentamento, exatamente porque nós nos afastamos da vontade de Deus. Isso aconteceu lá na origem, quando o primeiro pecado aconteceu, o pecado original. Foi devido a isso que nós nos desviamos da alegria, da paz, da felicidade que Deus pensou para cada um de nós. Diga: Deus quer que eu seja feliz. Ele me fez para a felicidade. Diga: se não está sendo assim, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Por isso eu preciso de conversão. Mas exatamente porque eu preciso de conversão, uma outra realidade está presente na minha vida e na sua, querendo barrar esta conversão, querendo barrar esta mudança de vida, querendo barrar esta minha aproximação de Deus, aonde eu encontro a verdadeira felicidade. Exatamente porque eu e você precisamos de conversão para alcançar a nossa realização, existe uma outra realidade que me segura, que me prende, que me arrasta para o mal, que se chama tentação. Diga: eu preciso de conversão, mas o que me prende, o que me impede, o que me afasta da conversão é a tentação. Pergunte para o irmão: você já foi tentado? Pergunte para outro irmão: você já enfrentou alguma tentação? Olha, a conversão, ela é tão importante que, embora ela seja uma realidade para ser buscada todos os dias, tem um tempo especial na vida de todos nós católicos cristãos, em que a igreja insistentemente nos chama à conversão, que é o tempo da quaresma. A conversão, ela deve ser buscada todo dia, mas no tempo da quaresma, a igreja reforça para mim e para você a necessidade de mudança de vida, de voltar o coração para Deus, de ser aquilo que Deus quer. E exatamente por isso também neste tempo, embora todo tempo é necessário para refletir sobre isso, a igreja também lembra a mim e a você que nós iremos enfrentar a cada instante da nossa vida a tentação, querendo nos impedir
a conversão. Diz para o irmão: a tentação quer lhe impedir de decidir pela conversão, de decidir por Deus. Agora, você concorda comigo? Se existe a tentação, é porque alguém nos tenta, é ou não? Ninguém se tenta a si mesmo, né? Você diz assim: eu vou ficar me tentando, né? Não. Diga: se existe a tentação, é porque alguém nos tenta. E quem nos tenta é o tentador. Existe um tentador. Não só um tentador, mas o tentador. Para dizer, existe o tentador por excelência. E nós estamos falando mesmo de uma criatura. Porque a tentação não é só um pensamento à toa, não é só um sentimento, é algo gerado por alguém. Alguém gera sobre mim uma tentação, e este alguém é o tentador. E é preciso que eu e você saibamos, primeiro, que ele existe, e depois, como vencer o tentador. Diz para o irmão: você enfrenta tentações, diga para ele, porque existe o tentador. Diz para este irmão: você e eu precisamos saber o que fazer para vencer o tentador. Primeira coisa a refletir: quem é este tentador? Este tentador, presta bem atenção, escuta bem. Este tentador é um anjo feito por Deus, mas feito por Deus, olha bem para mim, escuta bem, não se desvia, feito por Deus, como tudo que Deus fez, bom, perfeito, até demais, mas que em um determinado momento se rebelou contra Deus, se revoltou contra Deus e começou a achar que poderia ser como Deus. E por isso este anjo rebelde, depois de ter arrastado com ele uma terça parte dos anjos bons criados por Deus, fez uma grande rebelião no céu. Do outro lado, um anjo fidelíssimo a Deus, chamado Miguel, decretou uma guerra no céu, quando disse: quem como Deus? Quem pode ser como Deus? E está no livro do Apocalipse, capítulo 12, que aconteceu uma batalha, uma guerra no céu. E Miguel e os seus anjos foram vitoriosos. Aplaude a vitória de Deus, que sempre é soberano. Diz comigo assim: o bem sempre vence. O bem sempre vence. Diga: o mal sempre perece. Então houve esta batalha, houve esta vitória dos anjos de Deus. O que eu estou dizendo para você é a mais pura verdade, está na palavra de Deus. E este anjo, que antes era um anjo de luz, por isso chamava-se Lúcifer, este anjo foi expulso do céu com uma terça parte dos anjos. E este anjo veio para a terra decretado em arrasar com a minha vida e com a sua. Porque ele se tornou, embora feito bom, perfeito, cheio de luz, se tornou uma criatura cheia de trevas, a própria escuridão. E passou a receber outros nomes que nós conhecemos: diabo, que significa divisor, Satanás, que significa adversário. E um dos títulos dele é exatamente o tentador, porque ele veio para nos seduzir e nos afastar de Deus. E você sabe como esta história de tentação começou lá no paraíso com Adão e Eva. E desde lá até o fim da nossa história, nós vamos estar enfrentando esta batalha entre o bem e o mal.
O inimigo, ele existe, o tentador, ele existe, ele é uma criatura, um anjo decaído, um anjo que se deixou ferir pelo orgulho e se decidiu contra Deus, e não podendo nada contra Deus, porque quem como Deus? Ele vem exatamente na direção daqueles que são os mais amados por Deus, as criaturas humanas, eu e você. Mas nós não devemos nos assustar, nos desesperar, nos amedrontar. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos ignorar esta realidade, porque senão nós nos tornamos presas fáceis. Diga para o irmão, não esqueça que o mal existe e é uma criatura. Deus é maior, infinitamente maior. O bem é extremamente maior. Mas o mal também existe. Não pode ser ignorado. Diga para o irmão, não baixe a guarda. Não fique desprevenido. Esteja atento. Porque a tentação quer lhe impedir de decidir pela conversão. O que eu e você podemos fazer para vencer o tentador? O que eu e você podemos fazer para vencer o tentador? Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, para vencer o tentador, somente usando as armas do Senhor. Repete comigo, para vencer o tentador, somente é possível usando as armas do Senhor. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia agora, rapidamente, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4. Abra a sua Bíblia. Se tem alguém perto de você com a Bíblia, se aproxime, se você não está com a sua. Você que está em casa acompanhando a transmissão, procure a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler neste trecho do Evangelho um momento de batalha, um momento de enfrentamento do tentador, exatamente pelo Senhor. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus veio para chamar a mim e a você à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Até a gente escuta isso na quarta-feira de cinzas, não é isso? Quando o padre ou o ministro traça a cruz na nossa testa ou joga cinzas sobre a nossa cabeça, diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus veio para chamar a mim e a você à conversão. E também para impedir esta missão de Jesus, o tentador se apresentou diante dele. E olhando para a maneira como Jesus enfrentou e venceu o tentador, nós descobrimos quais as armas necessárias para vencer a tentação, para vencer o tentador. Quem deseja saber o que fazer para vencer o tentador, erga a mão e diga: eu quero conhecer as armas do Senhor para vencer o tentador. Acompanha comigo. Versículo 1 do capítulo 4 de São Lucas. Está escrito assim: naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Vamos primeiro entender em que momento isto acontece na vida de Jesus. A palavra diz que Jesus voltou do Jordão. O que é que tinha acontecido com Jesus no Jordão? Ele tinha sido batizado pelo seu primo João Batista. Você lembra o que aconteceu no batismo de Jesus? Diz a palavra que o céu se abriu e desceu sobre Jesus em forma de pomba o Espírito Santo. E uma voz ecoou lá do céu: este é o meu filho muito amado.
E aí eu já quero dizer para você, ali no batismo de Jesus já estava a graça que eu e você recebemos quando somos batizados. Quem aqui é batizado? Levante a mão, diga eu sou. Diga, no meu batismo, o céu também se abriu. E o Espírito Santo veio sobre mim. Bota a mão no peito, diga, e começou a morar no meu coração. O Espírito Santo foi derramado no meu coração e eu me tornei um novo cristão. E aí você já vai entender que porque eu e você somos batizados, porque eu e você fomos unidos a Cristo, assim como Jesus foi perseguido, eu e você também seremos perseguidos. Este combate não se deu só na vida de Jesus. Diga comigo, como cristão, eu também vou enfrentar, como Jesus, a tentação, a perseguição. Então Jesus foi batizado e uma vez batizado, ele cheio do Espírito Santo voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. E ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. Primeira arma, e esta arma é decisiva, que o Senhor nos aponta para vencer o tentador: a força e o poder do Espírito Santo. O que nós lemos no Evangelho, que Jesus parte para o deserto, para este enfrentamento, para esta batalha contra o tentador, mas ele não vai de qualquer forma, diz a palavra, Jesus cheio do Espírito Santo. Diz para o seu irmão aí do lado, diga, para vencer o tentador, você precisa estar cheio do Espírito de amor. Aquele que nós cantamos agora há pouco, o Espírito de amor, o Espírito de Deus. Só conseguimos vencer o tentador cheios do Espírito de amor, cheios do Espírito Santo, fortalecidos pelo Espírito Santo. Se nós não estivermos assim, nós, na nossa fraqueza, vamos cair facilmente na tentação. Não vamos ter a força suficiente para vencer o mal. Quem deseja estar cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de amor, para vencer o tentador, diga, eu quero e eu preciso desta arma poderosa para vencer o mal, para vencer o tentador. Eu quero estar cheio do Espírito Santo, como Jesus, do Espírito de amor. E irmãos, a própria palavra de Deus diz que a maneira que nós temos para nos encher do Espírito Santo é a oração. Se eu quero esta arma poderosa, uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso ter uma vida de oração. Diz para o irmão, quer vencer a tentação? Reze. Tenha uma vida de oração. Você sabe, Jesus mostra para nós, na sua vida, que ele se recolhia, acordava cedo, subia na montanha. Jesus mostrava a necessidade da oração. Quem não tem vida de oração não vence a tentação, porque se torna fraco, não consegue ter o discernimento, a clareza do que é certo e do que é errado. E até quando sabe que algo é errado, não tem forças para renunciar àquele erro e acaba cometendo. Diga comigo, eu preciso de uma vida de oração para ser cheio do Espírito Santo. E aí tem que ser algo concreto, gente. Significa ter todo dia um momento para buscar a Deus na oração. Pergunte para o irmão do lado, você reza todo dia? Quanto tempo? Que horas? Aonde?
De que jeito? Entende? Porque é concreto, porque não, eu rezo. Reza quando? Quando dá certo. Que horas? Não sei, quando dá certo. De que jeito? Também não sei, vou lá rezando. Precisa de um tempo, de uma maneira concreta, com o coração aberto, rezar. Abrir a vida para a presença de Deus. Buscar a Deus na igreja, nos sacramentos, na Eucaristia. É uma vida de oração que me leva a ter a vida cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito de amor. Assim eu terei a condição para vencer o tentador. Pergunte para o seu vizinho: você está entendendo? Sem oração, você não vence a tentação. E Jesus vai mostrando para mim e para você a necessidade de uma outra arma. Por isso Jesus estava fortalecido. Ele era guiado pelo Espírito Santo. E ali, diz a palavra, ele não comeu nada naqueles dias. Aí Jesus está mostrando, além da oração, que nos leva a esta vida cheia do Espírito Santo, a importância também do jejum. Do jejum. Pergunte para o irmão: você sabe o que é jejuar? Você sabe quando nós fazemos o jejum? E falando concretamente, nessa passagem, Jesus fala do jejum ligado ao alimento. Nós renunciamos a algum alimento, a alguma refeição. No tempo também da quaresma, isto é bastante fortalecido, não só a oração, a necessidade de rezar e rezar cada vez mais, para se encher do Espírito Santo, mas a necessidade também do jejum, para aprender a renunciar, para aprender a se autodominar. É uma das funções, é uma das razões pelas quais nós precisamos jejuar. Diga para o irmão: você é capaz, diga para ele, de dizer: eu não quero isto, eu posso renunciar a isto. Diga: embora eu possa ter isto, fazer isto, mas eu não vou fazer. Eu posso me dominar com a graça de Deus, com a força de Deus. Eu posso até ter vontade, mas eu não me deixo levar pelos meus instintos. Eu posso me conter, eu posso me dominar. Por exemplo, você vê um animal, vamos imaginar aqui um cachorrinho, né, morrendo de fome, e você coloca um prato de comida. Será que ele consegue fazer isso? Rejeitar aquele prato de comida que você botou ali, ele estando morrendo de fome? Sim ou não? Diga para o irmão: mas eu e você não somos meros animais. Diga: você tem instinto também, mas você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Você não só tem instinto, você tem uma vontade que precisa ser fortalecida, treinada, robustecida. E o jejum é uma maneira de fazer isso. Por exemplo, o jejum da igreja, veja como é fácil. Eu costumo dizer, se ele é feito, talvez por um ou por outro como sacrifício, para alguns que vivem na miséria, e aí por isso é uma outra função do jejum, quando eu e você temos que rejeitar um momento, talvez durante um período, durante um dia, uma refeiçãozinha, e a gente ainda tem a falta de vergonha de dizer: estou morrendo de fome. Ali é uma ocasião para mim pensar: tem gente morrendo de fome mesmo. Eu estou dizendo que estou morrendo de fome de sem vergonha que eu sou, porque eu sei que daqui a pouco, amanhã eu vou comer. Eu sei que na minha despensa, na minha geladeira,
tem comida, eu estou apenas exercitando aqui a minha renúncia e aproveitando para lembrar e me solidarizar com aqueles que não têm nada. Quando eu faço isso, gente, eu estou exercitando este autodomínio. E a igreja me pede, o jejum da igreja é muito simples, como eu dizia, 3 refeições. Você tomar um café da manhã, você fazer uma refeição completa, por exemplo, um almoço normal, e depois, à noite, uma merenda, um lanche simples. Diga para o irmão, dá para morrer? Pergunta para ele, dá para morrer? Ele disse que não, dá para morrer? Pergunte para ele, por que não fazer? Se não dá para morrer? Não é simples? Agora só isso. No meio não pode ter um picolé, no meio não pode ter um suquinho, uma vitamina, um cafezinho. Olha como é simples. Jejum da igreja, recomendado até para quem tem problemas de saúde também pode fazer. Um café da manhã, um almoço e um lanche. Mas você com isso vai fazer um exercício de domínio. Por exemplo, você decidiu, vou jejuar. E os dias mais indicados para o jejum são a quarta e a sexta-feira. Dia de quarta e dia de sexta. Não só no tempo da quaresma, você pode fazer isso em qualquer época. Toda quarta e sexta eu vou treinar, me autodominar pela graça de Deus, por Deus, pela minha conversão. Vou até oferecer pela conversão de outros pecadores como eu. É uma riqueza, gente, o jejum. É uma riqueza. Aí você decide. Camilo decidiu, a partir de agora, toda quarta e sexta eu vou jejuar. Exatamente na primeira quarta-feira que ele tomou essa decisão, tomou o café da manhã, disse, agora só na hora do almoço. Eu entendi a importância. Eu não sou um animal que eu não consiga me dominar. Posso até ter uma fome canina, mas eu não sou um cachorro. Eu consigo me dominar. Ele tomou essa decisão. Aí, exatamente naquele dia, quando ele estava lá no trabalho dele, chegou uma pessoa lá e disse, Camilo do meu coração, olha o que fizeram lá em casa hoje, eu trouxe para você provar, olha que delícia. Aí trouxe, sei lá, uma salada de frutas deliciosa, geladinha, chega e escorria assim. Aí o que é que Camilo vai fazer? Dizer, eu agradeço, eu posso levar? Hoje, na hora do almoço, eu posso depois do almoço comer essa saladinha aqui e tal. E vai resistir, e vai permanecer firme naquele seu propósito. E com isso ele vai estar exercitando a sua vontade. Deu para entender, sim ou não? Quando chegar numa hora de tentação, Camilo é um homem casado, muito bem casado, bonito, charmoso. Vocês não conhecem o Camilo, vocês precisam conhecer, você que está acompanhando pela internet. O que é que acontece? Exatamente naquele mesmo dia, de tarde, lá no trabalho dele, chegou uma mulher, mas não era uma mulher qualquer, era a mulher, bonita, cheirosa e tentadora. Bateu os olhos no Camilo, e aquele olhar quis penetrar o coração dele, e se ele deixa penetrar, estava frito, ele e a família todinha, porque muitas vezes começa com um olhar que diz, se você quiser tem. Só que quando aquele olhar foi como uma flechada, Camilo baixou a vista e disse, fica à vontade que só quiser. Porque Camilo foi um homem treinado, exercitado na renúncia. Deu para entender, sim ou não? É assim. Por isso Jesus mostra esta outra arma, a arma da oração, que nos leva a uma vida cheia do Espírito Santo, mas também o jejum, para você se fortalecer. Gente, isso é tão sério que teve uma ocasião
em que os discípulos de Jesus não conseguiam expulsar um demônio. Eles pelejavam e o demônio não saía de jeito nenhum da criatura. A não ser quando Jesus chegou, ele expulsou o demônio. E aí ele disse para eles, ele disse: olha, tem determinadas espécies de demônio que só podem ser expulsos e vencidos pelo jejum e pela oração. Diga comigo: a força do Espírito por uma vida de oração e o exercício do jejum, bem forte agora, são armas do Senhor para vencer o tentador. Diz para o irmão: quer vencer o tentador? Use as armas do Senhor. Diz para ele: oração, oração, hora certa, jeito certo, tempo certo, dedicada, na igreja. Diga para ele: jejum, treinar a vontade, exercitar a vontade. Continua lendo comigo a passagem. Vamos ver o que foi acontecendo. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. Deixa eu chamar a atenção de você num outro aspecto. O demônio muitas vezes vai nos tentar. Ele não escolhe hora nem lugar não. Ele não faz outra coisa na vida dele. Inclusive, um outro detalhe para você: ele não dorme. Ele não cochila. Graças a Deus, o guarda de Israel, nosso Deus, também não dorme nem cochila. Aplaude essa verdade maravilhosa, que isso é maravilhoso. Você está dormindo, Deus está te guardando, está te velando, né? Mas eu preciso tomar posse dessa guarda de Deus. Mas o demônio escolhe momentos estratégicos para nos tentar. E um destes momentos, olha bem para mim, é quando a gente está com fome. Mas o que é que esta fome significa? A fome é a necessidade de alimento, é ou não é? Mas nós temos outras necessidades, outras carências, sim ou não? Quando a gente está carente, quando a gente está se sentindo necessitado, é uma ocasião excelente para ser tentado. Diga comigo: quando nós estamos nos sentindo necessitados, acaba sendo ocasião de ser tentado. E olha como isso é concreto. Por exemplo, muitas vezes, eu acabei de falar, citei o exemplo do adultério. Muitas vezes a situação do adultério vai vir quando uma carência está acontecendo. Quando alguma coisa está complicada na vida da família, talvez a relação entre os esposos, talvez um problema financeiro, e a vida dentro do lar está complicada, está difícil. Você está sentindo fome de paz, você já chega em casa muitas vezes dizendo: ah, meu Deus, lá vai eu voltar para aquele lugar de novo. Tá ruim morar ali. Você está com fome. E aí é muitas vezes nesta hora que um prato delicioso é apresentado a você. Deu para entender, sim ou não? Você está passando por uma situação financeira difícil. Ali é uma ocasião ideal para alguém lhe propor um negócio sujo. Os cheques estão voltando. Os cobradores não param de ir na sua casa. O demônio olha para você e diz: a hora é agora. E alguém lhe propõe talvez a coisa mais suja, mas você está numa situação tão difícil que você pensa: mas não é tão sujo assim não. Afinal de contas todo mundo faz. Se eu não fizer, vou estar sendo besta. Pergunte para o irmão: você está entendendo? Diga: cuidado quando estiver com fome, necessitado, ali você vai ser tentado. E deixa eu dizer, a primeira arma do tentador, nós estamos falando das armas do Senhor, mas a gente precisa conhecer as armas do inimigo. A primeira arma do tentador é a sedução.
O demônio não vai tentar a mim e a você com coisas ruins, desagradáveis, não. Ele vai mostrar para mim, para você, coisas ruins com a cara de boa. Por isso que ele se chama também pai da mentira. Sempre que ele se apresenta a nós, ele vai apresentar algo que é sedutor. Veja o que acontece com Jesus. O diabo então disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Olha, ele não estava com fome, sim ou não? Ele não era o filho de Deus? Ele podia dizer pedra, vire pão, e a pedra virava pão? Sim. Isso seria uma coisa ruim? Ele estaria fazendo mal a alguém? Entende? Parece algo bom, mas ele estaria saindo da vontade de Deus, renunciando ao seu jejum e se abrindo a um prazer, a uma facilidade. E aí Jesus vai responder: não só de pão vive o homem. Ele diz antes: a Escritura diz, diga comigo, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. E aí então Jesus está mostrando para mim e para você uma outra arma poderosa. Já nos mostrou a oração, sim ou não? O jejum, diga a palavra de Deus. Levante a sua arma aí, você que está com a Bíblia, levante. Diga: esta arma é poderosa. Mas de que vale uma arma se você não utilizá-la? Pergunte para o irmão: você tem usado a sua arma? Ou anda desarmado? Mas você sabe, não significa simplesmente andar com a Bíblia de lado para estar armado. Ela tem que estar presente no seu coração. Veja, Jesus não foi procurar um pergaminho. Espera ainda, ô tentador, que eu vou procurar ver se eu encontro ali uma Bíblia para poder eu dizer alguma coisa para você. A palavra já estava presente, já estava na ponta da língua, porque estava no coração, era algo presente, conhecido. A Escritura diz: não só de pão vive o homem. E se você vai lendo, você vai ver que a cada investida do tentador, Jesus usava a própria palavra de Deus como defesa. Até porque, em algumas ocasiões, o demônio utilizava da própria palavra. Veja, o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, eu posso dá-lo a quem eu quiser. E de certa forma ele não estava mentindo. Gente, deixa eu dizer para você, se o demônio quiser, ele lhe enrica. Você pode se tornar uma pessoa cheia de dinheiro. Agora, o que ele vai propor para você chegar a este ponto de enriquecimento, lhe leva para uma desgraça eterna. Por isso Jesus vai dizer: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder a sua alma? Tem gente, quanta gente talvez você já ouviu falar que enriqueceu de uma forma ilícita, à custa de corrupção, à custa da opressão, à custa de roubo. Já ouviu alguma história assim, sim ou não? Ele tem este poder, mas não é isso que leva a mim e a você à própria realização. Por isso Jesus rejeita aquela tentação, porque ele diz: você vai ter tudo isso se te prostrares diante de mim em adoração. Por isso que tem gente que usa essa expressão: fulano, para enricar, vende até a alma ao diabo, não é assim? Como você quer aquilo, você passa por cima de tudo e de todos, não importa se está certo, se está errado, você quer crescer na vida. É tentação, não pode ser assim. Por isso Jesus responde: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás.
Diga, a palavra de Deus. Diz para o seu irmão, é uma espada, é uma arma para lhe defender contra a tentação. Irmãos, isso é concreto, significa, se eu conheço a palavra de Deus, se eu rezo com a palavra de Deus, se eu leio a palavra de Deus, se eu procuro me aprofundar na palavra de Deus, eu vou conhecendo a vontade de Deus. E quando o inimigo, quando o tentador me apontar qualquer proposta, eu vou lembrar, é isso que Deus quer mesmo? Agora, muita atenção, porque ele é astuto. Ele pode pegar trechos da palavra, como ele vai fazer isso, olha, ele pega um salmo, olha a astúcia do demônio, ele pega um salmo na terceira tentação, diz assim, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Olha a ousadia de Satanás, ele cita a Bíblia, por assim dizer. Agora é Satanás falando, é o tentador falando, atira-te daqui abaixo. Ele está incentivando Jesus ao suicídio, você está entendendo? E ele está colocando no coração de Jesus, querendo colocar uma justificativa, atira-te daqui para baixo. Está sugerindo a Jesus a atentar contra a própria vida, e ainda usa a própria palavra. Olha a astúcia, é o demônio dizendo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, isso é um salmo, gente, é um salmo, o demônio está falando um salmo para Jesus, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Só que esta mesma Bíblia, esta mesma Escritura, esta mesma palavra diz também, aí Jesus fala agora, porém Jesus respondeu, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Aplauda Jesus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso eu dizia, é importante você conhecer a palavra, porque senão você pode cair na tentação, e até por algo que a palavra diz em alguma parte, você entender aquilo incompleto. Vou dar um exemplo. Alguém chega e diz assim, eu sou igual diz na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Por isso eu não esqueço o mal que fazem comigo. Eu li na Bíblia, está lá, olho por olho, dente por dente. Alguma citação da Bíblia coloca isso, mas o que prevalece, a novidade que Jesus veio trazer, o perdão 70 vezes 7. O que prevalece é a misericórdia. Essa era uma linguagem, uma mentalidade de uma situação antiga, de um povo que não tinha feito ainda essa experiência com a misericórdia de Deus. Deu para entender, sim ou não? Diz para o irmão, você precisa estar com a palavra de Deus no seu coração, para vencer a tentação. Porque de repente você lê um salmo, vou pegar pela tentação aqui que o demônio utilizou. Olha, a palavra de Deus diz assim, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. Você leu este trecho, e aí pegou a sua moto, tomou umas e outras, encheu a cara, está completamente embriagado, pega a sua moto, entendeu? E como você leu a Bíblia, e talvez o demônio aproveitou e disse no seu ouvido, lembra que Deus disse que os anjos vão te guardar. Aí você pega aquela moto, embriagado, e sai desesperado no asfalto, e acaba com a sua vida, porque a palavra dizia também, não tentarás o Senhor teu Deus. Diz para o irmão, precisa conhecer a palavra, não pela metade, inteira, precisa rezar com a palavra, para vencer o tentador. Diz para o seu irmão quais as armas que você já aprendeu neste grupo de oração para vencer o tentador. Diga aí para ele. Veja se você entendeu. Diga para esse irmão aí. A oração para ter uma vida cheia
cheia do Espírito Santo. Além da oração para exercitar a vontade, para não se tornar um animal movido pelos instintos, a necessidade de exercitar isso através do jejum. E para que você conheça a vontade de Deus e não caia nas ciladas, nas mentiras, na lábia do sedutor, a palavra de Deus. Se você entendeu, aplauda isso. É obra do Espírito Santo. E eu quero encerrar com o final do Evangelho que nos alerta para uma outra realidade de ataque do demônio. Veja que depois que Jesus se defende, usa estas armas e vence o tentador, está escrito assim, versículo 13: terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus. Presta atenção. Quando o demônio nos tenta e a gente usa as armas do Senhor, ele se afasta. Ele reconhece que perdeu aquela batalha. Entendeu? Ele se afasta. Por isso você sente um alívio daquela tentação. Você sente que aquela tentação deu uma trégua. Mas olha o que está escrito: o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Diga para o irmão, ele para de tentar, mas ele vai voltar. Então, eu e você não podemos baixar a guarda. A tentação vai voltar. A tentação vai voltar. E preste atenção, se a primeira arma que o inimigo usa para a tentação é a sedução, se ele traz para mim e para você coisas boas, para me seduzir, para me tentar, uma outra arma com a qual muitas vezes ele vai voltar é o sofrimento. É o sofrimento. Para que no meio de uma determinada realidade de sofrimento, eu comece a achar que Deus não me ama, que Deus não gosta de mim, que não vale a pena buscar a Deus. Quanta gente às vezes enfrenta isso no grupo de oração. Tinha uma vida desviada, afastada, aí começou a vir para o grupo de oração, começou a resistir a algumas seduções, e muitas vezes começa a acontecer dificuldade, problema, adversidade, e você começa a desanimar e se afasta. Quer desistir. Feche seus olhos agora um pouquinho. Baixa a sua cabeça. Nós podemos entender que Jesus voltou a ser tentado no momento da sua paixão, quando Jesus estava preso, humilhado. Não tenha dúvidas que o tentador se aproximou de Jesus e começou a jogar na cara de Jesus. Olha o que fizeram com você. Você acha que valeu a pena você ter vindo para o mundo? Olha a humilhação. Olha os maus tratos. E eu e você temos que estar atento, porque é uma outra arma que o demônio utiliza. Querer convencer a mim e a você de que Deus não nos ama. Observe que sempre no início da tentação ele usa a expressão: se és o Filho de Deus. Esteja atento. No momento da sedução, naquelas propostas mentirosas e sedutoras, mas também se você passa por momentos de sofrimento, nunca ache que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Não caia nesta outra arma do tentador. Deus jamais nos abandona. Diga comigo: Senhor, dai-me a graça de uma vida cheia do Espírito de amor, pela oração. Dai-me a graça de uma vontade forte
mais forte do que os instintos, pelo exercício do jejum. E eu te peço, Senhor, Tu que és a palavra encarnada, que a palavra, que a Sagrada Escritura, que a Bíblia esteja bem conhecida, bem presente no meu coração. Quero usar as Tuas armas, Senhor, para vencer o tentador. Com a mão sobre o coração, cante esta oração, este canto. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha. Chegar ao céu. Quem quer usar as armas do Senhor para vencer o tentador, aplaude com decisão. Viver pra mim é Cristo. Aplaude, aplaude. Morrer pra mim é Decidindo lutar e vencer. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Canta. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Quem acredita que vai chegar lá, aplaude com confiança. Aplaude com confiança. Vamos lutar, mas vamos ao céu chegar. Vamos lutar, mas vamos ao céu chegar. Abraça o seu irmão. Diga, meu irmão, coragem. Use as armas do Senhor para vencer o tentador. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aplaude o Senhor, Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sente aí.